Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. E, gente, o nosso vídeo aqui de hoje é justamente para a gente poder trabalhar com 10 dicas para o dia da tua prova, para o dia da tua prova aí do concurso público que você vai realizar. Beleza? Primeira coisa que eu vou pedir, inscreva-se aqui no canal, curtam o vídeo, façam seus comentários. É importante para que eu consiga saber, inclusive, o quão os vídeos estão sendo úteis para vocês, bacana. Fora isso, o que vocês precisam de conteúdos adicionais. Vamos lá, primeiro ponto, de onde eu tirei essas 10 dicas para o dia da prova? Primeiro ponto foram das minhas sessões de coaching. Vocês sabem que eu trabalho com consultoria e coaching para concursos públicos e também para certificações. Tirei justamente das sessões que eu venho trabalhando, dos processos de coaching que eu venho trabalhando, com o principal foco onde? Justamente no concurseiro, ou na pessoa que vai ali fazer aquela prova de certificação, para ela poder conseguir chegar nessa prova com mais segurança, chegar nessa prova mais preparado. Por quê? Porque as pessoas comumente chegam despreparadas no dia da prova, as pessoas chegam avoadas, literalmente, no dia de uma prova e erram questões de bobeira, por conta do nervosismo, acaba dando brancão, certo? Então são técnicas que eu vim trabalhando com esse pessoal e, poxa, resolvi agora gravar um vídeo relatando todas essas técnicas com esse título, né? 10 dicas para o dia da prova. Belezinha? Primeira dica, gente, que eu trago para vocês. Não mude a sua rotina diária no dia da prova. Por que não mudar a minha rotina diária no dia da prova? Gente, isso é muito importante. Por quê? O teu corpo, a tua mente, eles são acostumados a trabalhar com o quê? Com hábitos. Eles são mais produtivos, certo? Seu corpo e sua mente são mais produtivos a partir do momento em que você tem hábitos específicos fundamentados, certinho? Outra coisa então que eu vou trazer nesse momento é o que? Se você vai fazer inclusive uma prova à tarde, ou seja, a ideia é que você estude muito mais à tarde se você tiver possibilidade, concordam comigo? Por quê? Chegou no dia da prova, você simplesmente alterou o horário, beleza, você vai começar a ter ali um pequeno entrave. Outro ponto, cara, cheguei no dia da prova, não sou acostumado, como por exemplo, a tomar um monte de café, a comer comida pesada um dia antes, nada do gênero. O que eu faço? Um dia antes, como um monte de comida pesada, tomo aquele monte de café, resolvo tomar um Guaraviton, resolvo tomar algum tipo de energético pro dia da prova. Meu corpo e minha mente não estão acostumados com aquele tipo de estímulo. O que vai acontecer? Exatamente, você pode ter problemas no dia da prova. Bacana? Ou seja, crie uma rotina específica de estudo, com foco no dia da prova que você vai realizar. Você já deve saber, né, quando você se inscreve em uma prova de concurso público, vai ser realizada, tudo bem? Então, crie essa rotina com foco nesse horário. E mais do que isso, inclusive os hábitos alimentares, a sua rotina de estudo, permaneça com ela de acordo com aquilo que você vai fazer na sua prova. Segunda dica, planeje como você irá realizar a sua prova. Gente, está mais do que provado que você tem muito mais confiança e você consegue um resultado muito mais positivo em qualquer tipo de atividade que você planeja antes do que você vai fazer. Isso quer dizer o quê? É não chegar numa prova simplesmente, como é que eu posso dizer, com algum tipo de técnica miraculosa ou algum tipo de, vamos colocar ali, vamos pegar ali e simplesmente meter o pé e resolver a prova do jeito que der na telha. Por quê? A partir do momento que você consegue gerar, tudo bem? A partir do momento que você consegue gerar um planejamento e uma execução para sua prova, você vai ter o quê? Exatamente, você vai ter muito mais segurança, tudo bem? Você vai saber o que você tem que fazer na hora certa, ok? E você vai conseguir realizar uma prova da maneira adequada. Beleza, professor, e como que eu tenho que planejar inclusive a minha prova? Calma aí que eu já vou trabalhando aqui então nos próximos itens. Terceira dica, reserve maior espaço de tempo nas 2 semanas que antecedem a prova para revisões e exercícios. E quando eu falo esse espaço de tempo, né, de 2 semanas, eu estou falando do seguinte, gente, eu preciso, certo? Quando eu estou para fazer uma prova daqui 2 semanas, reservar aproximadamente 75% do meu tempo livre para quê? Para revisões e exercícios. E essas revisões e exercícios, qual o foco dessas revisões e exercícios nessas 2 semanas que antecedem a realização da sua prova? O foco é garantir que você consiga, inclusive, permanecer no nível percentual de acerto que você está naquelas disciplinas que você está trabalhando. Bacana?
Quarta dica, pontue, gente, no decorrer dessas revisões e desses exercícios os itens que você precisa saber para a prova. Isso vai acontecer como? Gente, é bem simples. Você vai começar a resolver um monte de exercício, você vai começar a revisar aqueles seus resumos, você vai começar a revisar suas anotações, seus mapas mentais, você vai verificar que existem aqueles itens que são dívidas, que obrigatoriamente você precisa levar para a tua prova. Então o que eu vou pedir para você? Comece a fazer anotações baseadas em palavras-chave, em expressões-chave, para que você trabalhe nesses itens no decorrer dessas 2 últimas semanas. Bacana? Quinta dica, chegue cedo ao local de prova e revise os pontos anotados. Sabe esses pontos que você anotou? Exatamente, gente, esses pontinhos que você anotou no decorrer das 2 últimas semanas, bacana. Leve suas anotações para o local de prova e, mais do que isso, chegue no seu local de prova 1 hora antes da prova, 1h30 antes da prova. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, isso não gera ansiedade. Sabe por quê? Vai gerar ansiedade se você simplesmente chegar no seu local de prova e ficar ali à toa, entendeu? E desejando, né? Ou seja, aquele esquema do eu quero que a prova comece logo. Você sabe por que você está chegando cedo, não sabe? Sim, professor, eu sei. Eu estou chegando cedo para que eu consiga revisar aquele conteúdo de última hora. Exatamente, eu estou chegando cedo para que eu tenha o quê? A desaceleração, inclusive, do meu organismo. A desaceleração do seu organismo vai fazer o quê? Vai baixar a tua adrenalina. Então você não vai simplesmente chegar parecendo um louco desesperado no seu local de prova, ok? Atropelando todo mundo, tendo que deixar o carro lá longe no estacionamento, caso você vá de carro, não é isso? E simplesmente entrar em sala de aula 5 minutos antes de começar a tua prova. Por quê? Você vai estar com a adrenalina lá em cima, você vai estar ofegante, sua cabeça vai estar agitada, você vai acabar realizando uma prova ruim. Então o que eu digo? Chegue 1 hora, 1h30 antes da prova. E faça o quê? Sente no cantinho, na calçada, num banquinho que estiver disponível, ó. Vai folhear. Ah, encontrei o amiguinho ali, o colega do cursinho, o patá e tudo mais. Pede licença para ele. Cara, deixa eu dar uma folheadinha aqui no conteúdo de última hora, porque é justamente para ficar com isso aqui fresquinho na memória. Que são aqueles itens que são dívidas. Tudo bem? Não tô pedindo para você aprender nada nesse momento. Inclusive, você tentar aprender nesse momento, provavelmente você vai errar esse tipo de conteúdo na tua prova. Ok? Eu tô pedindo para quê? Para que você revise aquele conteúdo que você sabe que é dívida para a prova. Sexta dica. Reserve os primeiros minutos da prova para fazer anotações. Isso aqui, gente, serve tanto para quem vai fazer prova de concurso público, quanto para quem está fazendo prova de ação. A ideia é bem simples. Cheguei na prova, recebi minha prova, pum. Qual é a primeira reação do seu organismo? Gera aquela aceleraçãozinha, não gera? Aceleraçãozinha gostosa, inclusive, né? Pô, mano, chegou a hora, certo? Estudei aí 6 meses, estudei 1 ano, 1 ano e meio, e agora chegou a hora. Vai dar aquela aceleraçãozinha. Existe uma possibilidade muito grande de que, se você começar a resolver questões nesse exato momento, que você erre a questão. Por quê? Você está um pouco acelerado. O seu organismo vai pedir para que você resolva questões de forma acelerada. Então o que você vai fazer? Exatamente, você vai pegar ali 5 minutinhos do início da tua prova, assim que o fiscal de sala autorizar, certo? Vai pegar as partes vazias que você tiver ali, os espaços em branco, e vai anotar fórmulas, vai anotar mnemônicos, vai anotar regras específicas que você sabe, que você precisa ter para aquela prova que você está realizando, certinho? Vai anotar esqueminhas que você tem decorado na cabeça. Bacana? Passei tudo isso para a prova em algum momento, beleza. Pá! Aí eu começo a minha prova. Você pode ter certeza que você pode salvar aproximadamente 20% da tua prova com essas anotações. Isso é um relato dos meus coaches, bacana, que eles têm conseguido salvar. Por quê? Pô, lá no meio do decorrer da prova, cara, sabe aquele itemzinho que era um mnemônico, que o professor X falou que poderia trabalhar? Eu não preciso ficar tentando lembrar daquele momento. O que eu fiz? Eu peguei daquelas minhas anotaçõezinhas, ó, passei para minha prova. Tudo bem? Ó, sétima dica. Comece a prova pela prova discursiva. Para que começar a prova pela prova discursiva? Você vai começar pela prova discursiva simplesmente porque no começo da tua prova a tua cabeça ainda está fresca. Você ainda está com a cabeça tranquila e você ainda está descansado. Então você tem uma probabilidade muito forte de escrever uma prova discursiva muito boa,
com nível altíssimo, bacana, e num curto espaço de tempo, um espaço de tempo bem menor do que se você deixasse para poder escrever essa prova discursiva no final da prova. Bacana? Claro, isso vai funcionar se você souber o conteúdo que você vai trabalhar na sua prova discursiva. Bacana? Por quê? E se eu não souber, professor, use sua técnica específica para poder trabalhar, para você conseguir lembrar dos tópicos. Atualmente, muito difícil do tema que vai cair na sua prova discursiva estar relacionado no decorrer da tua prova. Isso acontecia muito de 2010 para trás. Mas, para mim, a indicação inicial é que resolva a sua prova discursiva no começo. Bacana? Espaço de tempo vai diminuir e a qualidade do texto que você vai escrever vai ser muito melhor. Oitava dica. Parta, então, para resolver as questões que você possui maior domínio. Por quê? Cara, o nosso corpo ele vai fazer o seguinte. Você vai ter um pico de concentração muito bom, muito interessante, em até aproximadamente 3 horas. Quando eu falo aproximadamente, por quê? É um tempo médio aproximado. Em até 3 horas de resolução de prova. Então, o que acontece com aquelas questões que eu tenho domínio? Se eu coloco essas questões que eu tenho domínio logo após a minha prova discursiva, e quem estiver estudando para a prova de certificação, que eu sei que diversas provas de vocês não têm a discursiva, assim como em provas de concursos públicos, diversas também não possuem essa prova discursiva, tá ok? Se você coloca no começo, você faz o quê? É uma força que você tem. Colocando no começo, você reafirma a sua possibilidade de acertar aquele item. E de não ficar simplesmente tendo devaneios, cara, eu sabia isso, eu sabia isso, eu sabia isso, com a cabeça cansada no final da prova. Então, trabalhe com as questões que você tem domínio logo após a sua prova discursiva, ou seja, no início da sua prova. Professor, gerou dúvida. Não sei o que eu estou resolvendo ali naquele momento, mesmo que seja um conteúdo que eu trabalho com a discursiva. Bota um sinal de interrogação enorme, desse tamanho. Mas não fique gastando tempo naquele item. Bacana? Você está vendo que a média que você deveria ter de resolução de uma prova é de 1 a 1 minuto e meio para cada questão. E naquela questão você vai levar 5, 6, 7 minutos. Pula. Tudo bem? E volte para resolver aquela questão quando você já tiver garantido que você acertou as questões que você tem domínio. Nona dica. Resolva as questões que você possui menor domínio quando? Depois. Simplesmente depois que você trabalhou com aquelas questões que você tem maior domínio. Por quê? Você tem menor domínio. Já existia então uma possibilidade muito grande de você errar essas questões, não é? Então tá bom, parta para trabalhar com essas questões desgarrado. Tudo bem? Vá resolvê-las quando? Mais pro final da tua prova. Você já tinha a probabilidade enorme de errar esse tipo de questão. Então o que você fez? Você garantiu aquilo que você sabia previamente e depois você partiu para essas questões que você não tem domínio. Bacaninha? Legal. E por final, gente, a última dica que para mim é a mais importante de todas. Esteja confiante no que está fazendo. Afinal de contas, você estudou. Então vá para a tua prova de concurso público, vá para a tua prova de certificação, sabendo, cara, eu fiz a minha parte, eu estudei, eu me dediquei, eu sei o conteúdo que vai cair na prova, ao invés de ficar pensando, e se cair aquilo que eu não sei? Não, eu sei o conteúdo que vai cair na minha prova, entendeu? Eu planejei a minha prova, eu tive acompanhamento de um mentor, eu tive acompanhamento de um consultor, eu investi nisso aqui. Então eu estou aqui presente para quê? Para vencer. Eu sei o que eu estou fazendo. Bacana? Gente, era isso que eu queria tratar com vocês no nosso vídeo de hoje, essas 10 dicas que eu acho importantíssimas. São dicas que eu trabalho, inclusive, no meu processo de consultoria e coaching para concursos públicos com os meus coaches. E, caso os senhores tenham interesse em entrar num processo de coaching aqui comigo, poxa, podem me procurar. Isso aí, me procurem. Os meus dados estão aqui, ó, embaixo na especificação aqui do vídeo. Vocês podem me procurar, comentem, entendeu? Que a gente bate um papo e vamos ver como que eu conseguiria, como que eu poderia ajudá-los nesse momento tão importante da vida de vocês. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Valeu, hein?